Olá pessoal, craques do microfone. Estou aqui com uma enciclopédia do rádio, sabe tudo de rádio, sabe tudo de futebol, jornalismo esportivo. Ayrton Batista Júnior, o Tusca. Ele vai falar pra gente a sua trajetória no rádio esportivo. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, Espina, é um prazer receber você aqui em Curitiba, né? Você que viaja o país aí, puxando esses nossos amigos, nossos colegas e nossos ídolos também, né? Eu cheguei a ver aqui no canal do Craques do Microfone, no seu canal, o Luiz Aguiar, né? Vi o Alexandre Santos, né? Nossa, e que legal a gente ter esses depoimentos e me sinto honrado de estar aqui também sendo inserido nessa galeria, agora do lado de cá, porque eu sempre estou ali do outro lado vendo esses depoimentos todos, então um orgulho muito grande. Bom, eu hoje sou coordenador de esportes da Rádio CBN Curitiba, sou também apresentador, produtor, eventualmente plantão esportivo, enfim, nessa linguagem que a gente faz de tudo um pouco, né? Então, mas a minha trajetória começou em 1986 como rádio escuta na Rádio Clube Paranaense, para os mais jovens, né? No tempo que não havia internet, havia a equipe do plantão esportivo, mas tinha o locutor do plantão esportivo, sempre era cercado de alguns colegas que ficavam ouvindo outras rádios para informar ao público o andamento da luta esportiva, dos outros campeonatos, de jogos que interessavam ao torcedor da cidade onde estava localizada aquela rádio. Então, aqui no caso, a Rádio Clube Paranaense, que tradicionalmente acompanhava naquele período jogos do Atlético, do Curitiba, do Colorado e do Pinheiros, aí tinha a movimentação da rodada no interior, Em Londrina, Maringá, Cascavel. Então a gente ficava recebendo, olha como é que chegava o resultado do interior. O plantão lá da rádio do interior, dos nossos colegas do interior, ligava, Rádio Cabiúna de Bandeirantes. Ele ligava a cobrar para a Rádio Clube Paranaense para dizer, gol aqui, Nelsinho, União Bandeirante 1, Matsubara 0. Aí eu recebi essa ligação, o Carlos Kleina, o Pedro Rogério Gregoski, o Odemar Kramer, enfim, vários colegas, o Manuel Brasil, o Mauro Cianiskoski e o Max Cardoso, e daí passava, o gol lá em Bandeirante. O Nelsinho, União 1-0. Então, e a Rádio Clube, a potência que era a Rádio Clube Paranaense AB2, essa informação ela era imediatamente repetida em todo o estado. Aí você veja, Espina e amigos aqui do Craques do Microfone, e se o gol foi anulado? Já foi dito que o Nelsinho fez 1-0 para a União. Aí daqui a 2, o gol foi anulado. Então, aí todo mundo repetia que o gol foi anulado. Então, era esse recurso que para a própria rádio do interior, às vezes ela não tinha nem o telefone disponível, né? Você sabe disso. Então, o colega, ele tinha que ligar a cobrar para os nossos estúdios aqui em Curitiba, para nós aqui em Curitiba, para que nós passássemos a informação, mas interessava ele, porque aí o colega lá de Bandeirantes, ou de Toledo, de Cascavel, de Paranaguá, de Ponta Grossa, então a transmissão da Rádio Clube Paranaense pelas ondas curtas servia como uma central para que todo o estado tivesse o conhecimento e a informação do andamento da rodada. E a federação, na época, não divulgava tipo uma artilharia oficial do campeonato. Então, se o colega lá de Rolândia dizia que o gol foi do Pedrinho, ficará eternamente, ou ficava na época, o gol do Pedrinho. E aí, para ver a história, quando a noite passava Gols do Fantástico na TV Globo, às vezes não tinha uma equipe de reportagem da afiliada da Globo num jogo desses, em todos os jogos, né? Então, tinha o cara que foi filmar o jogo. Mas daí quem fez o gol? Era aquele gol que nós tínhamos dito à tarde. Se o cidadão lá em Bandeirantes ele errou o nome do cara, ficou sendo aquilo. Mas e daí a escuta, por que rádio escuta? Porque a gente ficava ouvindo a rádio do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, enfim, de todo o Brasil para pegar as informações e tal. Daí aquele pavor, assim, que 44 minutos do segundo tempo, o jogo acabando e o torcedor aqui do Atlético Paranaense, do Curitiba, opa, será que o jogo lá na Bahia o resultado está sendo o que nos interessa? A gente tinha que passar essa informação. E daí, de repente, a onda na rádio... Ó a doideira, Espina e amigos aqui do Craques e Microfone. Aí, no estúdio da Rádio Clube Paranaense, que ficava lá os plantões titulares e os maiores da história, não só do futebol do Rádio Paranaense, mas grandes nomes do rádio brasileiro, Odemar Kramer e Carlos Kleina. Então, eles ficavam ali, nós ficávamos ao lado deles. Mas aí, quando vinha subia a onda, nós saíamos correndo do estúdio, carregando o rádio Transglobe da Philco 9 faixas, um rádio super potente, mas é que às vezes a onda sumia e ia até uma janela.
Aí achava uma janela, esticava um fiozinho na janela, jogava o fiozinho para baixo para ver se melhorava. Opa! Acabou em Goiânia, Vila Nova 1, Uberaba 0. Era o recurso. Uma loucura. A loucura que a gente tinha que fazer na época, né? Então, claro, hoje tem a informação, a tecnologia é uma outra velocidade de informação. Mas enfim, o meu começo foi fazendo esse trabalho aí de rádio escuta com o Carlos Por Kleiner. isso que você é bom. Trabalhei também com o Carlos Kleiner e o Odemar Kramer, né, que são referências históricas do rádio, né, e quem acompanhou esse período da Rádio Clube Paranaense, é uma emissora de rádio fundada em 1924, uma das primeiras emissoras de rádio do Brasil. Claro que eu não estava na fundação, tá? Comecei em 86, tá? Bom, e depois eu saí um pouco do meio do rádio, mas sempre fui muito apaixonado. Sempre foi ouvinte, né? Trabalhei fazendo pesquisa de campo para agência de propaganda, depois voltei para a imprensa, como no Jornal do Estado Bem Paraná, para fazer estatística de futebol. Já é um tempinho, já um salto, 1996. Daí eu fazia estatística de futebol, e daí eu comecei a fazer, em outras áreas, comecei a fazer roteiro cultural. Porque eu sou muito... Quem me ouve na CBN, eu também eu sou muito ligado a cinema, teatro, as artes em geral. Então, daí aquela programação de o que tem nesse museu hoje, o que tem naquele cinema hoje, no teatro e tal. Comecei a fazer previsão do tempo. Caramba. Aí o editor da época, o Flávio Costa, me chamou para fazer previsão do tempo, fui acumulando função. E daí, certo dia, olha, chamei para fazer previsão do tempo, mas você não precisa fazer aquele tempo instável com chuva no decorrer do período. Pode fazer uma coisa mais solta. Eu escancarei. Aí eu pegava o dado técnico do sistema meteorológico aqui do Paraná, mas eu adicionava um fato do dia àquilo. Então seria mais ou menos assim, durante a Copa de 1998 na França. Nem Tafarel vai segurar o temporal desta quarta-feira, porque o Tafarel estava pegando tudo, aquela semifinal contra a Holanda, e daí eu juntava um fato do dia, mas o dado técnico era o do Cimepar mesmo. Certo. Mas aí eu adicionava, então, mãe, Dia das Mães, mãe, hoje você não vai precisar tirar a roupa do varal, porque o tempo vai ser... Acrescentava informação. Quando o Chico Buarque veio se apresentar aqui certa vez, se o caro amigo Chico Buarque está em Curitiba esperando ver a banda passar, saiba que o tempo, não sei o quê. Enfim, é misturando as coisas. O editor de esportes da época, o Roberto José da Silva, o Zé Beto, o Roberto José da Silva foi um nome histórico da Placar, aqui dos anos 70, os anos 80, também me dava muita pilha, um grande incentivador também. Bom, e depois eu fui para o portal Futebol PR, que foi o primeiro site voltado ao futebol paranaense. Fazia aquela cobertura do futebol do interior, especificamente, com o Altair Santos, com o Armindo Berri, com o João Carlos de Santa. Então a gente tinha essa coisa de pegar... eu tenho uma situação bem curiosa, de um dia ligando para pegar uma ficha técnica do jogo em Rolândia, no norte do Paraná. Rolândia é uma cidade vizinha a Londrina. Então eu pegando essa ficha técnica... E eu precisava dos dados, né? Quem jogou, cartão amarelo, coisa e tal. Eu liguei para a Rádio Cultura e no momento só tinha o técnico do som na Rádio Cultura. Não tinha mais ninguém lá, não tinha a figura do plantão esportivo. Era uma quarta-feira à tarde. Não, mas eu te dou um retorno. Mas não tem ninguém que possa me passar informação. Ah, o Léo. Não, mas onde é que está o Léo? Ele está no estádio. Não, então depois que acabar a transmissão, eu ligo para ele. Então, não, entra já. Não, mas como entra já? Eu vou te dar retorno. Daí ele me deu retorno para mim, eu fiquei ouvindo a narração dele, e daí, Léo, pois não, chamado, aqui é Ayrton Batista Júnior de Curitiba, olha, aqui na capital do estado, a grande curiosidade é saber como é que se desenvolveu essa vitória do Nacional hoje, sobre o 9 de julho e tal, olha, foi assim assado, gol de Pedro aos 18 minutos, e como é que o Nacional entrou em campo? E ele foi falando eu fui falando no ar da rádio, eu fui fazendo as perguntas, mas como se nós estivéssemos realmente transmitindo, de um jeito que para o ouvinte lá da rádio de Rolândia, ela tivesse um interesse. Como é que o Nacional jogou, Léo? Olha, jogou com fulano, e o 9 de julho? Com essa... E muita gente no estádio, Eric Jorge? 323 pagando, e a renda foi boa? Ele foi passando para mim a ficha no ar e tal. Enfim, um pouco dessas histórias aqui, né, nessa primeira parte desse nosso papo, né, Espina? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta com ele, o Tusca.